Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente recebe aqui nos estúdios da Rádio Super o deputado estadual Bruno Engler, do PL. E aí, deputado, bom dia, prazer falar com o senhor aqui. Bom dia, Thalita, bom dia, Pedro, bom dia a todos os ouvintes, é um prazer estar aqui na Rádio Super. Bom dia, deputado. Deputado, vamos falar sobre o pedido do PSOL em relação à prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. O PSOL que fez ontem esse pedido, queria que o senhor comentasse. Nós já trouxemos aqui uma aspas do senhor ao longo do Super N. Eu queria que o senhor comentasse, assim, a partir do que teria motivado esse pedido feito pelo partido PSOL e como que o senhor enxerga esse pedido? Olha, um pedido absolutamente descabido de um bando de vagabundo que não tem o que fazer. É só isso que dá para dizer sobre o pedido do PSOL. Um pedido absolutamente ridículo. Eles que sim apoiam marginais, apoiam bandidos, apoiam o bandido que hoje ocupa a presidência da República, querem imputar crime onde não há. O governo Bolsonaro foi um governo sério, honesto, onde em 4 anos a gente não teve escândalo de corrupção. É um pedido sem pé nem cabeça. O presidente atentou contra a democracia por ficar em silêncio. Ora, ficar em silêncio agora é crime? Porque ele não falou o que eles queriam ouvir? Então, assim, não tem nenhum crime praticado pelo presidente Jair Bolsonaro. Só que aquele bando de vagabundo, canalha, maconheiro, safado, não tem o que fazer e aí fica pedindo prisão de um homem honesto, cristão e patriota que dedicou os últimos 4 anos da sua vida integralmente ao nosso país. Ô Bruno, além dessa motivação aí que você disse que não há, né, sobre o pedido de prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, vocês enxergam também aí uma tentativa de espizinhar, de tentar criar uma outra narrativa em cima do ex-presidente que de fato ficou calado durante esse período, né? Que também não configura crime, mas de certa forma o partido ali tentando esquentar esse assunto, trazer de volta ali esse debate entre a esquerda e a direita, mas motivando vocês assim? Eu acho que é um grande revanchismo. O partido, dentro do que lhe cabe, fez um questionamento à Justiça Eleitoral, um questionamento, inclusive, que foi recebido de maneira absurda pelo TSE, que simplesmente não respondeu, falou: dane-se vocês, dane-se seu questionamento, toma aqui uma multa de 22 milhões. O presidente não falou nada, ficar em silêncio não é crime, mas a gente vê um revanchismo, a gente vê aquele discursinho, o amor venceu o ódio, é uma grande mentira. O Lula disse que vai trazer união, não sei o que e tal, mas não precisa de união não, que a gente também não quer união com bandido, não quer união com vagabundo. Mas o discurso dele foi todo, inteiro, nós contra eles e cheio de mentira, falando que pegou o país quebrado, é a primeira vez que esse país é entregue no azul. Falando que o presidente cometeu crime, chamando o presidente de genocida, enquanto o pessoal grita sem anistia. É assim que eles pregam a união, mentindo descaradamente. A nova dele agora é que ele veio restringir o uso de armas porque a liberação de arma para o cidadão de bem aumenta a violência. Só que ele briga contra os números. Os números de homicídios de 2016, o último ano do governo Dilma, foram mais de 60 mil. Agora, no ano passado, em 2022, foram cerca de 30. O presidente Jair Bolsonaro entregou o país com metade das mortes violentas que o PT entregou. Então, como é que as políticas do Jair Bolsonaro fomentaram a violência? Um discurso mentiroso, canalha, divisionista de nós contra eles, querendo colocar a culpa nos empresários, nos ricos, em quem produz, querendo colocar brasileiros uns contra outros, como sempre fez. Aliás, quem começou essa história de nós contra eles aqui no Brasil foi o Lula. Então, eles pregam união, mas não tem união nenhuma, e a gente também não quer união com vagabundo, então a gente vai ser uma oposição ferrenha. Um ponto de destaque, deputado, em relação ao novo governo federal foi a fala do presidente Lula sobre a quebra de sigilo de 100 anos proposta ou imposta aí pelo governo Bolsonaro. O senhor concorda ou não com essa quebra desse sigilo e por quê? O Lula vem com esse papinho de quebra de sigilo de 100 anos. Essa história do sigilo de 100 anos começou no governo Dilma, começou no governo do PT. O presidente Bolsonaro não colocou nada de interesse público em sigilo, ele colocou as visitas pessoais dele no Alvorada, quem ia visitá-lo, quem convivia com ele, dentre outras coisas. Então a gente vê, mais uma vez, uma tentativa de um revanchismo, uma tentativa de se vingar do presidente Jair Bolsonaro, uma matéria que não tem o mínimo interesse público, a mínima importância, é só mais uma tentativa de atacar o presidente que infelizmente deixou o cargo. Ô Bruno, você é integrante do PL, né? Acompanhou o presidente Bolsonaro nessa ida ao partido, não só você, né? Muitos apoiadores do presidente que fazem parte ali do mundo político também integraram o PL e havia uma expectativa, ainda há uma expectativa muito grande que ele exerça uma liderança dentro do partido, né? Inclusive já com
salário, com cargo, com sala separada para ele em Brasília para isso. Nesse momento ele está em Orlando, mas assim, com essa expectativa de que ele volte a exercer essa liderança. Qual que você acha que vai ser o papel dele e qual que é o futuro do PL ali dentro do governo? Porque já tem uma ala do partido que está disposta a acompanhar o governo federal, mesmo que fazendo oposição em alguns pontos, mas acompanhando em outros lados, principalmente econômico, essas partes assim. Infelizmente tem vagabundo em todo lugar, até no nosso partido, né? Mas o presidente, ele vai ser a grande liderança do PL, vai ser a grande liderança da direita. Ele foi agora sim para os Estados Unidos para ficar um tempo longe de toda essa confusão, para poder descansar com a família dele. Ele ficou 4 anos no inferno astral, sendo atacado todo santo dia, sem nenhum tipo de pausa. Então ele vai ficar lá um tempo com a família dele, vai dar uma esfriada na cabeça e depois ele volta. Como o senhor disse, já tem o escritório separado para ele, já tem o cargo no PL, já tem o lugar onde ele vai morar. O Jair Bolsonaro é a grande liderança da direita no Brasil, é a grande liderança do PL e ele que vai comandar essa oposição ao desgoverno Lula. Deputado, vamos trazer um pouco para o nosso terreiro aqui em Minas Gerais. Vamos falar um pouquinho sobre a disputa pela presidência da Assembleia Legislativa. Está movimentando bem os bastidores da casa, a gente sabe disso. Alguns nomes são cotados, como Antônio Carlos Arantes, que é do partido do senhor, Roberto Andrade, do Patriotas, também o Tadeuzinho, do MDB. Como estão essas conversas? Quem Bruno Engler vai apoiar? Olha, em primeiro lugar, dizer que eu tenho um bom relacionamento com os 3 candidatos, me dou muito bem com o Robertão, me dou muito bem com o Tadeuzinho, mas o meu apoio é ao candidato Antônio Carlos Arantes, do nosso partido PL, uma pessoa que sempre foi muito ligada à área da direita, oriundo do agronegócio, uma pessoa que tem totais condições de gerir bem a Assembleia. Ele já está indo aí para o 5º ou 6º mandato, é um parlamentar experiente, é um parlamentar que se dá bem com todo mundo. A gente sabe que a Assembleia Legislativa ela tem uma tendência no final de ter uma convergência, uma candidatura única, mas enquanto Antônio Carlos Arantes for candidato, é ele que tem o meu apoio e terá meu voto. E para essa convergência, desculpa Pedro, mas para que tenha uma candidatura única, como é que estão as conversas? O senhor pode adiantar pra gente? Olha, eu não tenho participado tanto dessas conversas porque eu já tenho uma posição definida, por uma questão de lealdade, de alinhamento, de estar no mesmo partido, então eu não participo tanto dessa construção de quem estará à frente. Eu acredito que cada um está correndo atrás dos seus apoios e, naturalmente, à medida que a gente for chegando próximo do dia 1º de fevereiro, quem tiver mais apoios vai acabar sendo candidato único. É o que aconteceu lá em 2019 com a eleição do então presidente Agostinho Patrus. A gente tinha uma candidatura dele, do Arlen Santiago. Quando ficou claro que o deputado Agostinho é quem tinha mais votos, acabou que o deputado Arlen abriu mão e o Agostinho foi candidato único. Então eu acredito que da mesma maneira o deputado Roberto Andrade tem buscado apoio, o deputado Arantes tem buscado apoio, o Tadeuzinho também. No final, quem tiver um número maior de deputados vai acabar conseguindo fazer essa composição. Ô deputado, e falando sobre o seu mandato, né, você chegando ao 2º mandato na Assembleia, essa legislatura em especial, você tem interesse em alguma comissão, pretende fazer parte de algum cargo dentro da mesa? Como é que tá seus planos assim para a próxima legislatura? Não tenho interesse em compor a mesa. Eu fui membro os 4 anos da Comissão de Constituição e Justiça, é uma comissão que eu gosto muito, pretendo continuar, mas a composição das comissões vai depender de como vão se formar os blocos, quantas cadeiras cada bloco vai ter, quantos blocos vai ter na casa. Isso é tudo uma conversa que ainda precisa acontecer. A gente está com 25 novos parlamentares que estão chegando agora, precisam se ambientar, precisam começar a participar também dessas conversas. Eu imagino que a gente vai ter o maior bloco, um bloco de governo, e o PL deve estar nesse bloco de governo, e dentro do bloco de governo a gente vai ter que discutir dentro das cadeiras que nós temos direitos, quem vai ocupar o quê. Espero me manter na Comissão de Constituição e Justiça e buscar ali também uma comissão temática onde a gente possa acrescentar. Deputado, vamos falar sobre a relação do governo Zema, né, para esse 2º mandato. A gente sabe muito bem que a relação do governo Zema com a Assembleia foi uma relação muito conturbada, inclusive com diversas manobras do próprio governo estadual para tentar estreitar as relações dentro da Assembleia de alguma forma. Algumas tentativas falhas, mas me parece que agora, e isso foi dito pelo próprio governador e pelo vice-governador, professor Matheus, aqui à Rádio Super. O PL vai ser base, mas parece que nem todos. Como que fica essa relação? Olha, eu acredito que a imensa maioria está mais do que satisfeita de estar na base. Isso foi uma composição que a gente fez lá durante o período eleitoral, uma parceria. Com o apoio do governador ao presidente. O governador Romeu Zema, já eleito em primeiro turno, entrou de cabeça na campanha do presidente Bolsonaro, foi um aliado ali de primeira hora, deu um apoio muito importante e a gente firmou o compromisso também de ajudá-lo
nesse segundo governo. Um governador que foi reeleito em primeiro turno, ou seja, teve as suas ideias chanceladas pela maioria do povo mineiro e precisa de uma maioria na Assembleia para poder fazer as mudanças que ele julga necessárias para o desenvolvimento do nosso estado. Eu acredito que o governo já começa com uma postura muito diferente em relação a 4 anos. Você pega o próprio discurso do governador. O discurso do governador, quando ele tomou posse em 2019, foi uma negação da política, porque foi a plataforma que se elegeu quase que atacando ali os deputados, gerou um grande desconforto entre os parlamentares, principalmente os parlamentares mais antigos. Agora ele já começou agradecendo diversos partidos que o apoiaram, falando da vontade que ele tem de ter uma base ampla na Assembleia, de colaborar em harmonia com o Poder Legislativo. Então acredito que a gente vai ter um relacionamento muito mais tranquilo nesses próximos 4 anos do que tivemos no primeiro mandato do governador. Ô Bruno, eu queria te fazer uma pergunta, né? Quando a gente estava conversando, logo no início da nossa entrevista aqui, você falou sobre a questão das armas de fogo, uma posição do governo federal eleito agora que é absolutamente contra, já começou a revogar alguns decretos do presidente Bolsonaro e que certamente ao longo desse mandato vai ter outras medidas contra o porte de arma de fogo, contra a venda de arma de fogo. Eu queria te fazer 2 perguntas. A primeira é a seguinte, você que tem mais contato com o pessoal que tem clube de tiro, que decidiu empreender durante esse governo Bolsonaro graças a essas facilitações, como é que eles estão? Eles estão pensando sobre esse futuro, estão tentando de alguma forma tentar segurar esses clubes de tiro, isso tudo que foi aberto? E outra pergunta que eu queria te fazer é sobre essa questão da redução no número de homicídios, né? De fato esse número caiu durante o governo Bolsonaro, só que a gente teve um aumento no número de armas de fogo, de que certa forma você faz esse paralelo, você acha que isso as armas de fogo contribuíram para essa queda, de que forma? Sim, eu acredito que as armas de fogo contribuíram sim para essa queda, porque o marginal, quando ele pensa que a vítima pode estar armada, ele pensa 2, 3, 4 vezes antes de agir. Inclusive, a gente tem estudos detalhados que apontam, por exemplo, nos Estados Unidos, onde cada estado tem uma legislação de armas diferentes, que os estados mais armados são os menos violentos. E onde há mais política desarmamentista, há um índice maior de violência e um índice maior de violência praticada por arma de fogo. Todo mundo dizia que o presidente Bolsonaro ia entrar, ia liberar as armas e que a violência ia subir. E o que a gente observou foi uma queda vertiginosa do número de crimes violentos. Então não existe essa correlação mentirosa que o Lula fala, que o Flávio Dino fala, de mais armas, mais violências. Pelo contrário, a gente observou um aumento no número de armas de fogo legais na mão do cidadão de bem e uma diminuição nos crimes violentos, nos crimes praticados com arma de fogo. Em relação à preocupação daqueles que investiram no âmbito de clubes de tiro, a gente observa sim essa preocupação, porque são pessoas que fizeram investimento e colocaram seu dinheiro acreditando que teriam um retorno a longo prazo, e aí vem um governo de maneira autoritária tentando cercear essa prática. Aliás, não só o pessoal de clube de tiro, né? O pessoal do agronegócio está desesperado, porque a gente vê o retorno aí dos terroristas do MST, uma decisão esdrúxula do ministro Barroso que proíbe praticamente a reintegração de posse. Quer dizer, os vagabundos invadem sua fazenda, você tem que receber a turma com chazinho e bolo. É uma coisa assim absolutamente ridícula. Tá todo mundo muito preocupado. Todo mundo que produz. O que acontece? Quem votou no Lula? Os vagabundos. Quem não faz nada de útil. Quem produz no Brasil votou no Bolsonaro e tá preocupado com o seu futuro. Ô Bruno, queria só te fazer uma pergunta. Você não acha que é muito preocupante generalizar dessa forma assim, não? Não, eu acho que quem vota em bandido, sabe, é vagabundo. Ou pra você votar no Lula, ou você é muito burro, ou você é muito sem caráter, porque é o maior criminoso da história desse país. Eu não tenho medo nenhum de generalizar. Quem votou nesse cara é vagabundo. Nós estamos conversando com o deputado estadual Bruno Engler, do PL. No Café com Política. Hora do bate-pronto. Deputado, são perguntas objetivas aqui. O senhor conhece bem o quadro? Pra gente começar. Bolsonaro, maior ou menor que há 4 anos? Maior. Grande liderança da direita, fez um trabalho impecável, o primeiro cara a entregar o governo no azul, muito maior. Posse de Lula. Lamentável, hipócrita, pregando união e falando de ódio o tempo inteiro, nós contra eles. Composição dos novos ministérios. Ridícula. 37 ministérios, não tem ninguém competente. O critério é sempre atender um político, um conchavo, uma coisa do tipo. Eu acho que o principal é o Ministério da Economia. A gente está perdendo o Paulo Guedes, um dos maiores economistas do Brasil e do mundo, para colocar o Haddad, o pior prefeito da história de São Paulo, um cidadão que em 1998, quase uma década depois da queda do Muro de Berlim, escreveu um livro em defesa do socialismo. É o desastre anunciado. Não à toa a bolsa caiu vertiginosamente, o real foi a moeda que mais desvalorizou no primeiro dia do ano e as estatais perderam mais de 30 bi em valor em um dia de governo. A bolsa tá fazendo L, só cai. Bom, governo Zema. Bom governo, reeleito legitimamente pela população, acredito que tem muito mais a avançar nos próximos 4 anos. O Brasil de hoje.
perspectiva de desastre. E o Brasil daqui a 4 anos? Um desastre maior ainda. Nós conversamos com o deputado estadual Bruno Engler, do PL, foi o nosso convidado de hoje aqui no Café com Política. Obrigada, viu, deputado? Ótimo dia para o senhor, boa semana. Eu que agradeço o espaço, agradeço a oportunidade, desejo a todos que estão nos ouvindo, na medida do possível, um feliz 2023, que Deus abençoe, porque tempos difíceis nos aguardam. Ótimo 2023 para o senhor também.